Olá, seja bem-vindo à segunda temporada do Amazônia que eu quero. O programa é especial, tanto que dividimos em duas partes. No primeiro programa, você analisou e observou que nós falamos sobre as causas e as consequências no Amapá por conta do apagão. E nós vamos continuar falando sobre isso. Neste segundo programa, o assunto são as manifestações que aconteceram por conta do apagão, além, é claro, do sistema de saúde, sem esquecer das eleições no Amapá e como fica o futuro da Amazônia. O apagão no Amapá aconteceu em meio a uma pandemia da Covid-19. Hospitais tiveram que se adaptar pela falta de energia. Enquanto isso, nas ruas, as manifestações aconteciam. A população estava revoltada. Foram 22 dias sem energia elétrica. E eu queria primeiro a tua avaliação desses mais de 20 dias sem apagão e também alternando a energia aí no estado. Como é que foi o trabalho de vocês? Primeiro, médicos, infectologistas. Foi uma situação difícil. Primeiro porque nós, enquanto pessoas, ficamos todos afetados. Então, a gente, na verdade, particularmente, não conseguia dormir, não conseguia repousar. E assim, no outro dia a gente tinha que estar alerta para continuar atendendo os pacientes que vinham com as clínicas, né? Inclusive de Covid. Então, assim, e o que aconteceu depois do Covid? A gente começou a ver pacientes, inclusive, particularmente, eu também vi pacientes que tiveram que mudar a rotina e pela mudança de rotina acabaram adquirindo Covid. Que foi uma situação muito complicada, esse apagão. Eu já cuido do meu filho há 7 anos e esse apagão complicou muito a situação. Então, com 3 dias de apagão, o Radisson desenvolveu pneumonia, tive que correr para o hospital com ele e o quarto dele tem aspirador, colchão pneumático, que é para dar alívio, né, dar conforto para ele. Então, tudo ele precisa de energia. A cama elétrica, o colchão precisa inflar e desinflar, então precisa de energia. Como ele teve pneumonia, eu precisava aspirá-lo, então não tinha energia. Como que eu ia aspirá-lo? Então, realmente foi uma situação muito complicada. Eu fiquei desde a terça, 8h30 da noite, até o sábado, 11 horas da noite, sem energia. Foi um momento desesperador. Eu tinha que ficar abanando, passar pano úmido nele para aliviar, e assim mesmo eu não conseguia. Ele tem quantos anos? Chorar mesmo. Ele tem 32 anos. Qual é o... Ele tinha 25 quando ele sofreu o acidente. Como é que vocês trabalhavam sem energia? Os pacientes chegavam nos hospitais? Como é que vocês trabalhavam? Porque além da Covid, outras doenças também aconteciam no mesmo tempo, né? O que aconteceu? Como nós trabalhamos no hospital público, o maior do estado, acabava assim, que a gente conseguia um gerador. Então, assim, o gerador, a gente, é até questão assim, de carregar celulares, coisas assim mais básicas, a gente acabava fazendo aqui, falando com as famílias daqui do hospital, porque acabava aqui tendo gerador. Mas e no centro da cidade também houve um primeiro momento sem luz, mas depois do primeiro ou segundo dia começou a ter luz. Só que, na verdade, quem foi mais afetado não foi o centro, foi a periferia. A gente já convive desde o início de maio com a pandemia. Com o apagão, foi como se a gente sempre fala assim, como se o Amapá tivesse sobrevivido a um apocalipse. Porque além do apagão, da Covid, nós tivemos um apagão, e dentro do apagão nós tivemos um segundo momento também, que foi um apagão dentro do próprio apagão, né? Teve uma queda de energia, estava quase estabelecido, passou quase 12 horas de novo sem energia. Então, e isso particularmente afeta muito o quadro psicológico. Todos nós, enquanto profissionais, enquanto os usuários do próprio sistema, nós estamos cansados, porque é muito difícil. Além das nossas pessoas próximas e técnicos nossos, colegas médicos adoecerem, a gente tem que lidar também com toda essa situação. Teoricamente, a gente talvez não vá observar estatisticamente, né? Mas que na prática a gente acabou vendo, sim, muitos, com certeza. E durante todo esse processo, você precisou levar
ele ao médico? Como é que foi? A um hospital público? Sim, eu levei. Como ele apresentou a pneumonia, eu chamei o NASF, que o médico, na realidade, o Estratégia de Saúde da Família. Aí o médico veio e a gente tentou a medicação oral, não fez efeito. E a gente teve que correr, chamamos o SAMU, fomos para o hospital. Quando chegamos no hospital público, no Hospital de Santana, não tinha válvula, ele estava no oxigênio por conta da pneumonia. Então não tinha válvula para atendê-lo no hospital. Aí eu tive que mandar em casa para pegar aqui a válvula e levar para o hospital para ele pudesse ser atendido lá. Por conta do apagão, a válvula não funcionava? Não, porque o hospital falta muita coisa, não tinha. Então, muitas pessoas, tinham muitos casos de Covid e tuberculose, então os outros cilindros de oxigênio estavam sendo utilizados para essas pessoas. E quando precisou por raio, só não tinha mais. Tinha o cilindro, mas não tinha válvula para poder acoplar a máscara para que ele recebesse oxigênio. Eu componho um coletivo também, que é onde eu sou coordenadora de comunicação, que é o coletivo Utopia Negra, amapaense. A gente atuou bastante dentro, né, desse processo do apagão com os quilombos e as comunidades periféricas de Macapá e comunidades rurais também. Ficou muito marcado em mim, né, a violência policial mesmo, assim, porque era a face assim, mais cruel do Estado e era a única face do Estado que chegava, porque era muito tenebroso você perceber, você tá lá nos lugares, você perceber que, por exemplo, no centro da cidade tinha energia, o rodízio funcionava e tava tudo ok, né, assim, tava todo mundo passando por processos muito difíceis, e exaustão emocional e tudo mais, só que na periferia você não tinha, assim, você não tinha direito ao básico, assim, você não tem água, a comida tá estragando, os seus filhos estão chorando ali, sabe, Carapanã, assim, você não dorme de calor e você não dorme do Carapanã, tá ferrando seus filhos. A gente ia nos lugares e as pessoas estavam com as camas, assim, na frente de casa, tentando dormir, assim, do lado de fora, e era muito, assim, enlouquecedor mesmo, porque eram muitos dias, assim, e as pessoas iam protestar. Assim, eu lembro da fala de uma mulher num bairro daqui, que o rodízio estava funcionando, mas lá estava 48 horas sem energia, já dentro do rodízio, né? E aí ela falava isso, a gente se sente indigno por estar protestando. A gente não queria estar fazendo isso, a gente só está fazendo isso, queimando as coisas aqui na rua, porque é a única forma de chamar a atenção do Estado. Porque eu quero dar banho nos meus filhos, eu não quero que os meus filhos estejam aqui no meio do tiroteio com a polícia, sabe? Mas eu não tenho o que fazer, a gente está no escuro, a comida está estragando, a gente não tem água para beber, não tem água para dar banho nos nossos filhos. E aí, o que a gente vai fazer? A gente está 48 horas assim, nada funciona. E aí, as pessoas já estavam vivendo tudo isso. A crise energética no estado do Amapá, ela se iniciou no dia 3 de novembro. No entanto, as manifestações começaram a partir do dia 6. Ao todo, foram 142 manifestações, sendo 117 na capital Macapá e 25 no município de Santana. Em sua maioria, as manifestações ocorreram de forma pacífica, mas em alguns casos ocorreu a depredação do patrimônio público. Dessa forma, a Polícia Militar teve que agir usando os meios necessários de forma proporcional. Isso trouxe, assim, porque, por exemplo, o centro da cidade só começou a ir protestar. O centro, assim, a gente diz os protestos que foram realizados no centro, né? Mas foram puxados geralmente por organizações estudantis, partidos de esquerda e tal. Mas só foram protestar depois que a periferia já estava protestando há muito tempo, assim. E aí as pessoas estavam fazendo nos seus bairros mesmos e se auto-organizando dessa forma e montando suas próprias redes de solidariedade. Então isso também trouxe um aprendizado muito grande de como que funciona no processo literal esse nós por nós, né? Essa auto-organização das pessoas. E o que era resolvido só era resolvido mesmo porque as pessoas continuavam protestando e insistindo. Teve um bairro aqui, que é um bairro periférico, o bairro do Congoste, que eles protestaram todos os dias, assim, que foi onde aconteceu, assim, muito mais conflitos intensos com a polícia, né?
onde teve aquele caso de um menino que ficou cego, né, porque levou uma bala de borracha no olho. E então, assim, eles foram muito intensos lá, e o mínimo que foi resolvido no bairro foi porque eles continuaram protestando e se auto-organizando, assim. Então, teve todas essas coisas tenebrosas, mas teve um processo de auto-organização, assim, da periferia e dos quilombos também, que está sendo um aprendizado muito grande para a gente. E as eleições de 2020 no estado foram prejudicadas por conta da falta de energia. Na capital, Macapá, as eleições foram adiadas. A população foi a última a saber quem seriam prefeito, vice-prefeito e vereadores. Nesse sentido, a cidade de Macapá ela não tinha clima para a realização de um processo eleitoral, na minha opinião, claro, em virtude do apagão. Mas não só a cidade de Macapá, as 13 cidades do estado do Amapá não tinham a menor condição de realização das suas respectivas eleições. Por quê? Em primeiro lugar, estamos no processo de pandemia, que limitou as campanhas a um nível de repensar estratégias e de trabalhar a ideia de que quem detivesse maior poder econômico certamente conseguiria ter maior alcance, ou quem tivesse maior alcance das mídias certamente teria uma maior amplitude. É o que de fato aconteceu, dados os resultados das eleições nessas 12 cidades, menos Macapá, que o processo foi adiado para o dia 6 de dezembro. Eu recebi um pedido do presidente do Tribunal Regional do Amapá, desembargador Romeu, com o seguinte teor: senhor ministro, na tarde de hoje, em reunião com o representante da ABIN no estado do Amapá, com as áreas de inteligência do Exército Brasileiro e da Polícia Rodoviária Federal, as autoridades informaram que, em razão do retorno gradual da energia elétrica em Macapá e Santana, com rodízio de fornecimento de energia em turnos de 6 horas, várias ações de vandalismo, algumas delas dirigidas e coordenadas por membros de facções criminosas, estão acontecendo na capital. Com efeito, através de grupos de WhatsApp, parte da população que sofre com o desabastecimento de água e falta de energia elétrica está sendo incitada à realização de queima de pneus em via pública, bem como a depredarem o patrimônio público. Dessa maneira, o Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, em sessão administrativa, convocada em caráter emergencial nesta data, resolveu solicitar ao TSE o adiamento das eleições no município de Macapá, até o restabelecimento regular da energia elétrica, prosseguindo normalmente o pleito nos demais municípios do estado, de modo que eu estou submetendo a referendo do tribunal o deferimento da suspensão das eleições municipais em Macapá, até que se restabeleçam as condições materiais e técnicas para a realização do pleito com segurança para a população. A decisão do ministro Barroso, na minha opinião, foi equilibrada. Haja visto a situação de problemas sociais graves que estavam ocorrendo no estado em virtude do apagão em si, mais a pandemia, mais o crescimento, o aumento do número de casos de Covid, mais as medidas de restrição, mais os decretos. Então, o TSE, em primeiro lugar, e o TRE posteriori, adotaram, para mim, a posição mais equilibrada, só que não totalmente equilibrada, porque deveria ter sido feito nos demais municípios, nos 13 municípios. Mas, pensando na possibilidade, por exemplo, de que a eleição em Macapá pudesse transcorrer de forma mais tranquila e nos demais municípios todo o efetivo policial, de segurança, o efetivo do TSE, penso que desta forma que o TSE avaliou que haveria um equilíbrio, para a realização dos processos eleitorais, ficando apenas Macapá para um segundo momento, o maior colégio eleitoral,
mais de quase 300 mil eleitores e vários colégios, várias sessões de votação, e aí todo o aparato de segurança, tanto da Justiça Federal, quanto da Justiça Eleitoral, quanto da Polícia Federal, Polícia Militar, Segurança Pública em geral, e outros, poderiam estar na cidade para poder garantir a lisura do processo. Então, houve um sentimento de revolta generalizada na população. Então, isso fez com que o pensamento a respeito do processo eleitoral, né, da votação, da escolha de novos governantes, fossem levada ao descrédito total, porque já não havia uma esperança a respeito do poder público, né? Porque todo o caos que a gente estava vivendo naquele momento, toda a crise, a gente conseguia identificar, a população de modo geral conseguia identificar aquilo como uma consequência de um mau governo, né? Uma coisa que poderia ser evitada se tivesse de governantes, né, que de fato colocassem em primeiro lugar o bem viver da população. Vamos lá. A classe política do Amapá teve que se organizar e inovar nas suas candidaturas durante a pandemia. As suas campanhas eleitorais já estavam correndo com outras formas, porque nós tínhamos decretos de restrição. Alguns especialistas dizem que tanto a prefeitura quanto o governo aproveitaram a questão da crise sanitária gerada pelo novo coronavírus e, ao mesmo tempo, o candidato da prefeitura estava na frente nas pesquisas para começar a emitir decretos para que os demais candidatos, em especial João Alberto Capiberibe, né, e Patrícia Ferraz, que até então estavam disputando ali o segundo posto ou a ida para o segundo turno com Josiel, eles, para que não tivessem movimentações desses candidatos para além das redes sociais, da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão e em uma ou outra visita que era permitida, até o momento em que chegou a pesquisa Ibope apontando que Antônio Furlan era o único candidato. A pesquisa Ibope chegou dizendo que Antônio Furlan era o único candidato no momento em condições de bater Josiel Columbre num eventual segundo turno. E então a classe política começou a pensar nos processos de reorganização das alianças, já pensando no segundo turno. Quando o primeiro turno ocorreu dia 6 de dezembro, havia empate técnico entre Capi, Furlan e Patrícia. Só que no resultado, como nós todos vimos, Josiel vence com 29 e alguns trocados, Furlan passa Capiberibe por uma margem mínima, Patrícia cai para o 5º lugar, Cirilo Fernandes fica em 4º, ou seja, há uma consolidação aí do centro-direita, na realidade amapaense. E aí nós temos o processo de segundo turno. Há um processo de reordenamento da classe política, sim, a partir do apagão. Isso se reflete nas candidaturas, no desgaste da candidatura de José Columbre e na vitória de Antônio Furlan. E como está esse segmento aqui na Amazônia? Nós conversamos com especialistas e vamos mostrar para você o futuro da Amazônia com foco na energia elétrica. Na Amazônia, nós temos condições de fazer isso? Qual a sua avaliação sobre a energia elétrica atualmente na Amazônia e focando no futuro? O que a gente pode aprender com o Amapá, com esse apagão? Eu acho, na minha opinião, você tem uma fonte inesgotável aí. Eu acho que o governo tem que ter um plano especial, principalmente para a Amazônia, para a energia fotovoltaica, né? Energia do sol. Nós temos um problema. Eu acho que todos os estados da região amazônica reclamam que a nossa tarifa é alta, principalmente no Amapá, né? A tarifa é muito alta. A tarifa na região amazônica não é alta, né? No Amapá nós temos uma das menores tarifas do Brasil, mas mesmo assim a sensação que se tem é que se paga caro pela energia. Na verdade, não é a tarifa que é caro. O problema é o nosso consumo por família, que é muito alto. Por exemplo, eu moro em Brasília aqui, já estou um tempo em Brasília, eu sou ligado ao Amapá, tenho parentes e amigos, tenho residência em Macapá, mas em Brasília eu não uso nem ar-condicionado, nem ventilador. Mas no Amapá é impossível você viver sem dormir, principalmente sem ar-condicionado, sem ventilador, não é verdade?
Exatamente, então, região norte em si. O teu consumo aí é muito alto, entendeu? Então nós temos que encontrar uma alternativa, porque através da tarifa você não pode baixar mais a tarifa, senão você inviabiliza o serviço da distribuição de energia elétrica. A oferta de energia elétrica, se você baixar muita tarifa, nós não vamos ter energia, porque é caro a distribuição de energia, né? Então, o que nós temos que fazer é mitigar esse problema com um incentivo à geração distribuída através de energia solar. Então, qualquer cidadão, qualquer residência pode ter a sua geração de energia solar que vai compensar, que vai gerar durante o dia, que vai injetar na rede distribuidora, e você vai compensar isso com o teu uso do ar-condicionado ou do etc., né? Para você ter uma melhor qualidade de vida, melhor conforto, melhor qualidade de vida. Então, acho que os governos estaduais, as prefeituras e o próprio governo federal tem que incentivar, tem que até financiar, arranjar um jeito de financiar essa geração distribuída, como já existe em muitos países do mundo, principalmente na Alemanha, né? Eu estive ano passado na Alemanha e vi que realmente todo mundo, qualquer residência tem pelo menos nas cidades menores, tem a sua geração de energia solar. Que a gente não consegue nem quantificar e definir especificamente, porque foram muitas situações que prejudicaram o amapaense nesse período do apagão, que não foi só falta de energia, e que vão se perdurar durante um bom tempo aí para nós acadêmicos da Unifap, vai ser a perda, né, completa de um ano aí, mesmo que com o ensino remoto, mesmo que tenha acontecido isso antes por conta da pandemia. Foi uma loucura, na verdade, continua sendo. Eu acho que eu, assim, pessoalmente, estou tentando me recuperar disso tudo, porque foram coisas muito violentas que a gente se afundou, assim, foram dias e noites, assim, sem dormir, e isso era enlouquecedor, assim, você viver um monte de coisas, de estar cobrindo na rua, né, e você viver muitas coisas, assim, violentas e tenebrosas, e aí você voltar para casa e não ter energia, e aí tem criança em casa, e ter criança desesperada, e a minha mãe, então foi muito, assim, enlouquecedor. Eu acho que eu só consegui porque eu tinha assumido esse compromisso, assim, eu sabia que não era uma escolha para mim se eu não fosse documentar o que estivesse acontecendo nos lugares que eu escolhi trabalhar, que eram nas periferias, com as temáticas que eu escolhi trabalhar, falando sobre violência policial e nos quilombos também. Ninguém ia fazer como ninguém fez. Assim. E esse plano B que você disse que infelizmente não aconteceu no estado do Amapá, os outros estados da região amazônica têm que já observar como é que estão a situação da energia elétrica justamente caso aconteça? Exatamente, todo mundo agora, semana passada, o Ministério da Minas e Energia, através desse comitê de monitoramento do setor elétrico, eles apresentaram um plano para resolver esse problema. Na verdade, isso deveria ter sido apresentado em 2015, quando foi feita a integração do Amapá ao Sistema Nacional. Tá certo? Então, agora a proposta é construir uma nova subestação, uma segunda subestação, para que a energia que chega de Tucuruí chegue nessa primeira subestação que deu problema, mas também chegue numa segunda subestação. Nós temos que ter sempre um backup, né? Uma reserva. Então, se acontecer o que aconteceu com esta subestação, a Amapá não seria prejudicado. Por quê? Porque a energia de Tucuruí vai chegar também num outro ponto e a partir dali distribuída para todo o estado. Mais ainda, essa subestação vai servir também para o rebaixamento da tensão da energia que chega da produção local, né? Das hidrelétricas que estão ali localizadas no Rio Araguari, que é a hidrelétrica de Coraci Nunes, a hidrelétrica de Ferreira Gomes, a hidrelétrica de Caldeirão. Além da pandemia do novo coronavírus, o Amapá sofreu com um apagão que durou quase um mês. E a população se pergunta, por quê? Será que isso vai acontecer de novo?
Qual a expectativa e como eu posso saber que nós estamos protegidos? O Amapá está esquecido? Por quê? E o que as autoridades estão fazendo para que esse problema não aconteça mais? O medo segue na população e as perguntas permanecem no ar. O especial programa do Amazônia que eu quero sobre o apagão no estado, que tem mais de 800 mil pessoas, fica por aqui. Fique à vontade para compartilhar e também para mandar sua mensagem através do Facebook, Instagram ou Twitter do portal Amazônia, Amazonsat ou também a Fundação Rede Amazônica. Um grande abraço para você. Até lá.